E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia da nossa segunda aula de eletrônica. Então, pessoal, na aula passada nós vimos um circuito de uma bateria e uma lâmpada. Vou fazer uma revisão rapidinha aqui para vocês. Então, nós tínhamos uma bateria que foi representada por uma bateria de 9 volts, e nós tínhamos no nosso circuito uma lâmpada. A esta lâmpada nós ligamos dois fios. Através dos dois fios nós tínhamos uma corrente de elétrons que era empurrada por uma força chamada tensão. Essa força era gerada por um fantasma que nós tínhamos dentro da pilha, chamada volt. Esse volt gerava tensão, empurrava os elétrons, que formavam a corrente elétrica e faziam nossa lâmpada acender. Então nós temos aqui a nossa lâmpada, os dois fios e a nossa bateria. Vamos fazer ela acender. Então, pessoal, a bateria ligou os fios, alimentou a lâmpada. Então nós tínhamos que a pilha tem uma tensão. Essa tensão empurra uma corrente que passa pelo fio, passa pela lâmpada e volta para o outro polo. E isto vai acontecer até que a carga desta pilha, no caso uma bateria de 9 volts, se esgote e a nossa lâmpada apague. Vamos dar mais um exemplo hoje com o motor. Vamos colocar uma pilha e ligar um motorzinho. Então esse é o circuito. Temos uma pilhazinha de 1.5 volts. Vai alimentar o motor, nosso motor vai girar. Vamos botar ele para funcionar aqui na prática. Motorzinho sendo ligado à pilha. E aí, galera, o motorzinho começa a girar. Então, uma tensão de 1.5 empurra os elétrons passam pelo motor, o motor gira. Se eu desligar o fio, o motor para, pois o circuito está aberto. Conforme visto, pessoal, dentro da pilha existe o nosso fantasminha chamado volts, que gera uma tensão. No nosso caso aqui, uma tensão de 1.5 volts. No exemplo anterior, era uma tensão de 9 volts. Este motorzinho, pessoal, ele é um motor fabricado para trabalhar com até, nós temos aqui no corpo dele motorzinho que trabalha com até 5.9 volts, ou seja, é uma tensão que ele suporta um fantasma de até 5.9 volts. Como assim ele suporta um fantasma de até 5.9 volts? É o seguinte, pessoal, quando o nosso fantasminha ele empurra os elétrons, ele gera uma força chamada tensão, no nosso caso aqui uma tensão de 1.5 volts. Esse 1.5 ele vai andar junto com os elétrons estão andando e junto com ele nós saímos aqui com 1.5 volts, que é a força. 1.5 volts está andando, ele anda pelo fio junto com os elétrons. Ao chegar aqui 1.5 volts passa por esse motor, e esse motor ele consome, ele come, ele se alimenta dessa força aqui, ó. Então ele vai consumir os 5.5 volts e vai sair aqui 0
volts. 0 volts. Porque ele consumiu os elétrons, continua aqui, ó. Mas a força que o nosso fantasminha gerou foi consumida aqui no motor. No exemplo anterior, nós tínhamos o fantasminha que gerou 9 volts. Esse 9 volts, ele anda aqui, ó. 9 volts, ele vai andando junto com os elétrons, ó. 9, 9, 9, 9. Chegou na lâmpada aqui, essa lâmpada ela consumiu, ela se alimentou dos 9 volts. E aqui do outro lado já saiu 0 volts. E os elétrons continuam no seu caminho até chegar no outro polo. Em outro exemplo, nós temos uma bateria de 9 volts alimentando 3 lâmpadas. Neste exemplo, cada lâmpada se alimenta de 3 volts. Ela foi produzida para se alimentar de 3 volts. Então aqui como é que vai funcionar? Fantasminha gera força, os elétrons começam a se movimentar, passam pela primeira lâmpada, ela acende, continua o seu caminho, passa pela segunda lâmpada, ela acende, passa pela terceira lâmpada, ela acende, e eles continuam seu caminho até chegar no outro polo da bateria. Empurrando esses elétrons, saiu uma tensão de 9 volts. 9, aqui ela é 9, aqui ela é 9, porque não passou por nenhum equipamento eletrônico ainda. Então ela é 9 aqui, ó, 9. Chegou aqui nesse primeiro terminal da lâmpada, ela é 9. Quando passa aqui em cima dessa lâmpada, essa lâmpada consome 3 volts. Logo, se eu tinha 9 entrando, ela consumiu 3, então aqui na frente vai sair 6 volts. 6, aí continua andando no fio 6. Entrou na segunda lâmpada aqui, pessoal. Tá entrando agora 6. Essa lâmpadazinha também consome 3 volts, ela se alimenta de 3. Então, se entrou 6, consumiu 3, 6 menos 3, saiu aqui na outra perninha 3 volts. Ó. 3 volts. E aí esse 3 volts chegou nessa última lâmpada aqui, pessoal. Ó. Entrou 3 e a lâmpada consumiu 3. 3 menos 3, saiu aqui 0 volts. 0 volts. Então, pessoal, a tensão ela sai da bateria, se divide no circuito elétrico, ficando cada equipamentozinho com uma parte dos 9 volts que começou a sair da nossa bateria. Ao final, chega 0 do outro lado. Vamos testar isso na prática? Então, pessoal, nós temos aqui os 2 fios. A corrente elétrica vai sair por esse fio, vai passar pela primeira lâmpada, vai consumir 3 volts. Passa pela segunda lâmpada, consome mais 3 volts, que é a força do fantasma. Passa pela última, consome mais 3. E chega no final 0. Gente, não confundam a força do fantasma, que é a tensão, com a corrente elétrica. Em outro momento eu vou falar para vocês o que acontece com a corrente. Aqui nós estamos vendo o que acontece com a tensão. A tensão é a força gerada pelo nosso fantasma. Então, galera, ligou na pilha, vai sair aqui a tensão.
junto com a corrente elétrica, certo? Ela vai percorrer o fio. Quando os elétrons estão percorrendo, a força do fantasma vem junto. Então saiu da bateria aqui 9 volts. Até aqui é 9 volts. Chegou 9, passou pela lâmpada, a lâmpada come 3. Então, daqui para frente, nesse pedaço de fio aqui, ó, nós temos agora 6 volts. Esse 6 vai entrar nessa lâmpada, vai consumir 3. Então, aqui nesse pedaço vai ter só 3. Passou pela outra lâmpada, ela consome 3 e aqui nós vamos ter 0. Então, toda a força do fantasma, que era 9 volts, saiu da bateria e foi consumida por nosso circuito eletrônico, chegando do outro lado 0. Agora nós vamos ver na prática como isso funciona. Vamos utilizar para fazer as medidas um aparelho chamado multímetro, usando a função de voltímetro. Vamos colocar ele na escala de tensão contínua. Por enquanto vocês não devem se preocupar com esse aparelho, pois nós teremos uma aula exclusiva para falar dele. O mais importante é vocês entenderem o conteúdo desta aula, que é a tensão que sai vai se dividir no circuito eletrônico, chegando do outro lado 0. Observe, pessoal, que a nossa pilha, na teoria, ela está escrita aqui, ó, 9 volts. Porém, como ela já foi usada por algum tempo, é muito provável que agora, nesse exato momento, não tenha mais 9. Deve ter um pouquinho menos. Então, vamos medir em cima da pilha quanto está tendo nesse exato momento. Então, para medir quanto tem na pilha, nós colocamos a ponta preta no negativo, que é esse grandão aqui, ó, e a ponta vermelha no positivo, que é o menorzinho lá. Então, vamos triscar aqui. Observe que a nossa pilha está dando 8,87 volts. Vou desligar aqui, vou anotar. 8,87 volts. Então, quando eu ligar o meu circuito, vai sair 8 ponto alguma coisa dessa pilha, que é a força que o fantasma está empurrando, os elétrons. Os elétrons vão passar por esse fio, vai chegar a 8 ponto alguma coisa aqui. Ao passar por essa primeira lâmpada, ela vai consumir 3. Então, chegou 8 ponto alguma coisa, vai sair 5 ponto alguma coisa aqui, ó. Ao passar pela segunda lâmpada, ela consome 3 e vai sair 2 ponto alguma coisa aqui, ó. E essa lâmpada vai consumir e vai chegar 0 aqui. Vamos ver isso na prática. Vamos ligar o circuito. Vou colocar um pedacinho de fita segurando o fio para que nós possamos fazer a medida. Então, primeiro polo negativo vai ficar parado e o segundo polo positivo vai começar a andar no circuito. Então tá aqui a ponta preta no negativo, a ponta vermelha a gente vai começar a ver quanto tá saindo aqui, ó. Saiu da nossa pilha 8,5. Mais à frente, no fio, a gente tem, ó, 8,5, que não passou por nada, não consumiu. Vamos chegar lá na primeira lâmpada. Então chegou na primeira perninha lá, ó, 8,5. Se tá entrando aqui, pessoal, na primeira perninha 8,5, então nossa primeira perninha 8,5. Passa por essa lâmpada, ela consome 3
Então vai sair 5 ponto alguma coisa aqui, pessoal, ó. 5,65. Vamos andando aqui, ó. Não passou por nenhuma lâmpada, então não consumiu nada. Continua 5,65. Aqui do mesmo jeito, 5,65. Vou passar por a lâmpada agora, ó. A lâmpada vai consumir aproximadamente 3. Então vai sair 2 ponto alguma coisa, ó. 2,81, porque a lâmpada consumiu aproximadamente 3 volts dos 5 ponto alguma coisa que tinha. Vou andar, ó. Não passou por nada, ela consome nada. Aqui tá dando os mesmos 2,82. Enquanto ela não passar por outra coisa, ou por uma lâmpada, ou por um motor, ou por um outro componente eletrônico, ela não vai consumir nada. Tá dando os mesmos 2,82. Passou pela lâmpada, ela vai consumir. Vai consumir todo 2,82. Vai sobrar 0 aqui, ó. Olha lá, ó. 0. 0 ponto uma merrequinha que ela deixou. Olha. Tá vendo? 0. Então é 0 ponto. Esse ponto ali a gente despreza. Então tá dando 0 volts. Ou seja, saiu 8 ponto alguma coisa. Esses 8 ponto alguma coisa foi consumido pelas lâmpadas e chegou do outro lado 0. Então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Conforme já explicado minutos atrás, cada componente eletrônico é fabricado para consumir alguma coisa. Esse motorzinho, ele foi fabricado para consumir até 5,9 volts. Nós ligamos ele em 1,5 e ele girou. Eu poderia ligar ele em 3 volts, ele ia girar mais rápido. 4 volts, mais rápido ainda. 5 volts, mais rápido ainda. 5,9 volts, uma velocidade muito maior. Mas eu não poderia ligar ele em 9 volts, numa pilha de 9 volts, que ele iria funcionar por alguns segundos, numa velocidade tão grande que iria esquentar e queimar seus fios lá dentro. Iria estragar o motor, porque ele não foi fabricado para aguentar uma força de 9 volts. Da mesma forma, pessoal, cada lâmpadazinha dessa, que em eletrônica nós chamamos de LED. Aqui nosso circuito, ela suporta até 3 volts, de 2 a 3 volts. Com 2 ela começa a brilhar, até 3 é o limite. Então, se eu ligasse uma sozinha numa bateria de 9 volts, ela iria brilhar rápido e queimar, porque ela não foi fabricada para trabalhar com 9, mas sim com 2 até 3 volts. Por que que nossos LEDs não queimaram lá? Porque eu liguei 3 LEDs. A força deles se uniu, onde cada um consumiu os 3 que precisava e consumiram os aproximadamente 9 volts que saíram da pilha. Ou seja, quando eu ligo mais de um equipamento, aí eu precisarei de uma força maior para fazer eles funcionarem. Então, se eu tenho um motor que funciona com 5.5, outro motor que também suporta 5.5, se eu ligar o fio de um no outro, desta forma, agora eles podem ser ligados em até aproximadamente 12 volts, porque 5.9 é quase 6, 5.9 é quase 6, 6 mais 6 daria para me ligar em 12 volts. E agora, nesse momento, pessoal, com esse tipo de ligação aí, se aguenta 12, também aguenta 9. Então vamos ligar eles aqui em 9 volts para ver eles funcionando. Então tá aí, pessoal, os dois motorzinhos funcionando. Tirou o fio, ele desliga. Emendou o fio, ele liga.
Ó, circuito funcionando, circuito aberto. Por que que não estragaram? Porque agora eles uniram a força de um com o outro, evitando que um sozinho recebesse toda a tensão que saiu da bateria. Lá em nosso primeiro exemplo, nós tínhamos uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpadazinha retirada de um automóvel e ela suporta até 12 volts. É justamente por isso que eu consegui ligar ela em 9 volts e ela consegue funcionar sozinha. Ou seja, ela suporta até 12. Eu ligando 9, ela funciona. Funciona não com o brilho que deveria ter, mas funciona. Eu poderia ligar ela em 20 volts? Não, pois ela foi fabricada para suportar uma força do fantasma de até 12 volts. Tem uma tolerânciazinha. Eu poderia ligar em 13 volts, ela suportaria, porque todo componente eletrônico tem uma tolerância na prática. Então, galera, é justamente isso que acontece em nossa residência. Quando você pega um equipamento de 110 e liga numa tomada de 220 volts, aquele equipamento que foi fabricado para trabalhar com 110 não vai suportar a força que o fantasma da tomada vai jogar. Então, o equipamento vai queimar. Logo, se eu fizer o inverso e ligar um equipamento de 220 volts, ou seja, um equipamento que foi fabricado para trabalhar com 220 volts, ligar ele numa tomada de 110 volts, aquele fantasma que existe naquela tomada não consegue gerar a força que o equipamento precisa para poder trabalhar. O fantasma gera apenas 110 e o equipamento precisa de 220. Logo, o equipamento não vai funcionar. Não queima, porém não funciona. Voltando aqui para a nossa experiência dos 3 LEDs, as 3 lâmpadazinhas que acende, eu vou ligar aqui e vou provar para vocês que cada lâmpadazinha consumiu aproximadamente 3 volts. Então, pessoal, já mostrei para vocês como é que a tensão era gasta, né? Saía da bateria 8 ponto alguma coisa e foi se perdendo. Agora vamos ver quanto que cada lâmpada está consumindo. Então, colocou na escala aqui, ó, de tensão contínua, e vamos colocar os terminais na lâmpadazinha, ó, no LED. Então, colocou de um lado do outro, vamos ver quanto ela consumiu. Essa aí consumiu 2,81. Vamos para a próxima. Então, esta do meio consumiu 2,78. Vamos para a próxima. Esta aí consumiu 2,78. Se somar tudo, vai dar justamente o valor que saiu da nossa bateria. E assim nós podemos finalizar esta segunda aula de eletrônica. Se gostou do vídeo, deixe o joinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal.